Netflix. Uma das maiores economias do mundo, ameaçada por uma disputa que pode se tornar a mais cara da história. Se democratas e republicanos não chegarem a um acordo para permitir que o governo dos Estados Unidos tome mais empréstimos, ou melhor, aumentem seu teto de gastos, a maior economia do mundo pode deixar de pagar sua dívida de 31,4 trilhões de dólares. E esse desfecho já tem data marcada. Eles precisam chegar a um acordo até 1º de junho, data conhecida como Dia X. Mas o que está acontecendo com a economia americana? Será que é o fim do dólar? Os Estados Unidos vivem uma das maiores inflações em 40 anos. Apesar de hoje estar em 4,9% ao ano, não é normal para a economia americana que há muito tempo não sabia o que era um aumento desse tipo, que normalmente viviam com uma taxa de 1,4%. Isso foi principalmente ocasionado pela maior impressão de dólares em 200 anos durante a pandemia, mais precisamente em junho de 2020, para garantir o funcionamento da economia, financiando empresas e arcando com programas sociais que foram criados na época. Mas é claro que quando o dinheiro é impresso dessa forma, acarreta em vários problemas, e um deles é a elevação dos preços dos bens de consumo, gerando a inflação por demanda. Os dados mais recentes mostram que o mercado de trabalho dos Estados Unidos superaram todas as expectativas. Mas isso é uma coisa ruim. Foram adicionados mais de 253 mil empregos não agrícolas na economia do país somente no mês de abril, o que levou a taxa de desemprego a 3,4%, que antes era de 3,5%. O crescimento médio salarial de 0,5% e a queda na taxa de desemprego deveriam ser considerados dados excelentes, certo? Porém, no contexto atual da economia americana, isso é uma notícia muito ruim, podendo piorar ainda mais a situação do país. Apesar dessa pequena queda de desemprego em relação ao mês de março, os analistas estavam esperando que essa taxa de desemprego fosse muito maior. Então os dados superaram negativamente muita gente, inclusive o mercado financeiro. O problema todo dessa geração de emprego maior no mercado é que de certa forma as pessoas passam a ter uma renda maior, ou seja, as pessoas podem consumir mais, fazendo com que a produção também aumente e a economia gire. Mas os Estados Unidos não precisa de consumo agora, porque já houve muito nos meses passados, por isso a alta da inflação. Em resumo, o mercado de trabalho pode influenciar diretamente na decisão da taxa de juros, que são uma forma de tentar corrigir a inflação. Além desses fatos, os Estados Unidos têm um problema muito grave para resolver em poucos dias. Eles precisam chegar a um acordo e colocar fim a uma disputa de interesses entre os partidos republicanos e democratas. Os americanos têm uma dívida pública que está se aproximando de 31,4 trilhões de dólares, que também é o limite do teto máximo de gastos que o governo pode fazer. Em troca de apoio para aumentar o teto da dívida, os republicanos exigem cortes orçamentários na ordem de 4,5 trilhões de dólares, o que frustraria várias prioridades na agenda do presidente Joe Biden, como programas sociais e ajudas financeiras a empresas, além de causar uma queda na sua popularidade às vésperas de um pleito eleitoral. Em contrapartida, os democratas afirmam que têm um plano de reforma tributária para aumentar os impostos dos empresários e dos mais ricos, alegando que já seria suficiente para pagar o déficit do aumento do teto. A secretária do Tesouro afirma que é impossível um acordo que agrade os dois lados. Mas o que acontece se o governo atingir o teto máximo de gastos? Simplesmente seria o pior cenário possível. O governo entraria em colapso e o Tesouro não poderia mais emitir títulos de dívidas. O dinheiro dos impostos ainda estaria entrando, mas não seria suficiente para cobrir todas as responsabilidades. Então certamente não haveria dinheiro para pagar os funcionários federais, títulos de previdência social, programas sociais e até mesmo pagar juros aos investidores. Isso nunca aconteceu de fato, mas seria uma catástrofe a nível global, tendo em vista que haveria uma queda forte da moeda que está atrelada a vários produtos, como o petróleo e o trigo que são cotados em dólar, além de causar uma forte recessão econômica no país. O mundo caminha cada vez mais para uma desdolarização das suas relações comerciais, aumentando ainda mais a desconfiança da moeda, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. O fato é que em menos de uma semana vamos descobrir o desfecho dessa história americana. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, vou deixar aqui um próximo linkado e até a próxima.